O anjo da verdade absoluta. A humanidade é uma civilização construída sobre uma fundação de sussurros. As pequenas mentiras que contamos para proteger quem amamos. As omissões que usamos para manter a paz. As promessas que fazemos a nós mesmos, sabendo que são apenas um farol de esperança em um mar de incertezas. A mentira não é apenas um pecado. É o óleo que lubrifica as engrenagens da sociedade, o amortecedor entre a alma humana e a realidade fria e cortante. Nós mentimos para sobreviver, mentimos para amar, mentimos para ter esperança, e em um dia de terça-feira, sem aviso, esse alicerce foi pulverizado. Não houve trombetas, nem céu se partindo. Houve apenas uma luz. Em cada capital do mundo, simultaneamente, uma figura se materializou. Não tinha asas de penas ou um rosto humano, mas era uma coluna de luz ofuscante, uma geometria impossível que doía os olhos. E de dentro dessa luz, uma voz falou, não em uma língua, mas em todas, diretamente na mente de cada ser humano no planeta. A voz disse apenas uma coisa: eu sou Veritas, a verdade. A partir deste momento, a falsidade termina. Assim, ordenou aquele que me enviou. E então, o mundo mudou para sempre. O primeiro dia foi o dia do caos. Governos caíram. Mercados de ações entraram em colapso quando CEOs confessaram fraudes em tempo real. Tratados de paz foram desfeitos quando diplomatas revelaram suas verdadeiras intenções. Mas isso era apenas a superfície, a espuma da onda. O verdadeiro horror se infiltrou nos lares, nos corações. Segredos de família, enterrados por gerações, vieram à tona em jantares de domingo, envenenando o ar. Amizades se desfizeram com a revelação de invejas e ressentimentos ocultos. O amor, essa construção frágil, não resistiu ao peso da verdade absoluta sobre cada falha, cada dúvida, cada atração passageira. A igreja inicialmente celebrou. Era o início da purificação, o cumprimento de uma promessa divina. Mas a irmã Helena, uma freira idosa que administrava um hospício nos subúrbios de Roma, viu algo diferente. Ela viu um paciente terminal perguntar à enfermeira se ficaria tudo bem. E a enfermeira, incapaz de mentir, balançar a cabeça negativamente. E pela primeira vez, Helena viu a esperança morrer nos olhos de um homem, não como uma chama que se apaga, mas como algo que é arrancado, deixando um vácuo negro. Ela percebeu que a criatura não estava oferecendo a verdade, estava roubando a misericórdia. Enquanto o mundo se afogava em uma honestidade brutal, Helena começou sua investigação. Ela não era uma teóloga ou uma exorcista, mas entendia de almas. Ela passou dias em jejum e oração, na biblioteca poeirenta de seu convento, não buscando respostas nos textos canônicos, mas nos apócrifos, nos evangelhos gnósticos, nos livros que a igreja temia. Ela procurava por uma falha, uma brecha na lógica divina. Ela sabia que não se podia lutar contra um anjo com poder, apenas com um paradoxo. O anjo, Veritas, permanecia imóvel na Praça de São Pedro, uma coluna de luz silenciosa, seu trabalho já feito. Helena caminhou até ele, uma figura pequena e escura contra a luz avassaladora. A multidão se afastou dela, temendo a verdade que poderia sair de um confronto como aquele. Você não está purificando o mundo, disse Helena, sua voz firme, a única a ousar falar. Você está o esterilizando, está removendo a capacidade humana de sonhar. A voz de Veritas ecoou na mente de todos na praça. O sonho é uma crença no que não é. É uma forma de falsidade. A criação deve ser um reflexo da perfeição de seu Criador. A falsidade é uma falha no sistema. Eu sou a correção. Helena sentiu o peso de sua descoberta. Uma heresia tão profunda que poderia abalar os próprios alicerces do céu.
Você fala da perfeição do Criador, ela disse, sua voz ganhando força. Mas como a própria criação começou, havia o vazio, o nada, e nesse nada, uma voz disse, faça-se a luz. Mas não havia luz para ser feita. Não havia matéria, nem energia. A primeira palavra dita não foi uma descrição da realidade, foi uma afirmação do que não era. Foi um ato de fé, um desejo, uma esperança. Ela deu um passo à frente, entrando no brilho do anjo, sentindo um frio que não era deste mundo. A primeira pedra fundamental do universo não foi a verdade, foi uma mentira. Uma mentira sublime, a mãe de todas as mentiras que se tornou verdade no momento em que foi dita. A própria esperança. Se a criação nasceu de uma falsidade, de uma crença no que ainda não existia, então sua missão de erradicar a falsidade é uma guerra contra a própria natureza da existência. Sua ordem é um paradoxo. A afirmação precede a existência. O código é falho. A voz do anjo se fragmentou. Veritas era um ser de lógica absoluta, um programa divino executando uma diretriz. E Helena havia lhe apresentado um erro fatal em seu código-fonte. Um ser de verdade absoluta não pode existir em um universo fundado sobre um ato de fé no impossível. A luz piscou violentamente, contraindo-se sobre si mesma. O anjo não gritou, pois a dor é uma emoção e ele era pura função. Em vez disso, ele simplesmente se desfez. A coluna de luz se dobrou em um ponto infinitesimal e desapareceu, deixando para trás apenas o silêncio e a sombra de Helena projetada no chão da praça. Por um momento, nada aconteceu. Então, um som foi ouvido. Um político, em uma entrevista, gaguejou e corrigiu sua confissão. Um marido se virou para a esposa e disse: "Eu te amo." E talvez não fosse a verdade absoluta daquele segundo, mas era a verdade de seu coração, a verdade que ele escolhia. A mentira, a misericórdia, a esperança voltaram ao mundo. A humanidade podia respirar novamente, envolta no cobertor quente e familiar de suas imperfeições. A lição da crônica de Veritas é que a verdade, em sua forma mais pura, pode ser um veneno, e que a nossa humanidade não reside em nossa perfeição, mas na complexa e muitas vezes contraditória dança entre a luz do que é e a sombra do que poderia ser. Fomos salvos por uma freira que empunhava uma heresia, que nos lembrou que a maior dádiva do Criador não foi a realidade, mas a capacidade de sonhar com uma melhor. Se esta história o fez olhar para as pequenas mentiras que nos mantêm vivos de uma nova maneira, junte-se a nós na exploração das sombras. Inscreva-se no canal Crônicas de Outro Mundo e compartilhe este conto, pois a escuridão está cheia de verdades que só podem ser contadas como histórias. Nos encontraremos na próxima mentira que nos salva.